Bom dia, pessoal. Então, eu quero ser bem breve. Essa madrugada eu acordei para fazer o culto e senti o desejo de compartilhar uma meditação com vocês. A minha iluminação tá meio precária porque o dia não amanheceu ainda, mas vamos ao ponto. Vocês já se perguntaram o porquê da Bíblia usar o exemplo do pastor? E até hoje nós adotamos isso na maioria das igrejas, os nossos líderes são chamados de pastores. E a Bíblia se refere a pastor não a qualquer pastor, ela se refere ao pastor de ovelhas. E eu me perguntei certa vez, alguns anos atrás, o porquê de ser o pastor de ovelhas e não outro tipo de pastor. E a primeira resposta, que às vezes alguns de nós pensamos que é errônea, é porque aquele animal era o mais criado naquela região. E se fosse nos nossos dias, provavelmente ele usaria, principalmente aqui em Rondônia, né, o peão boiadeiro. Isso é um erro. Naquela região também se criava muito naqueles tempos o gado. O gado era muito comum entre o povo, principalmente entre o povo hebreu. A prova disso que no sacrifício, se vocês lembram, também tinha o sacrifício do cordeiro cevado. Abraão, quando foi visitado pelos três anjos, mandou matar não um cordeiro, um novilho cevado, um garrote, como a gente chama. O filho pródigo, na parábola, quando volta para casa, o pai manda matar um novilho cevado. Era muito comum entre os hebreus e entre o povo da antiguidade a criação de gado. Não só de gado, entre os que não eram hebreus, a criação de porcos. E mesmo entre os hebreus, a criação de camelos, pois era a condução que eles tinham. Mas Jesus não usou nenhum desses pastores, ele usou o pastor de ovelhas. E quando eu era pequeno, cresci no sítio e conheci alguns criadores, e meu pai já criou ovelhas. E a gente pode ver alguns aspectos, e eu gostaria de destacar com vocês aqui três aspectos da criação de ovelhas, que distingue principalmente da criação de gado. Primeiro aspecto, a força bruta. Na criação de gado, o manejo é feito pela força bruta. O peão boiadeiro, geralmente, ele é um homem forte e bruto. Ele tem que lidar com isso e, geralmente, ele domina o gado na força. Já a ovelha não. O pastor de ovelha, para dominar a ovelha, ele não precisa dessa força bruta. Não que ele não tenha que ser um homem forte, mas geralmente ele não precisa dominá-la na força bruta. Não é necessário isso e não deve ser feito. No entanto, que muito comum você vê histórias onde o pastor geralmente era o mais fraco. Você vê Davi, era o menor, e ele era o pastor das ovelhas, ele que apacentava as ovelhas, e ele era, entre aspas, o mais fraco. Você vê Raquel, me desculpem, eu confundo Raquel e Rebeca, mas salvo me engano, Raquel mesmo. Quando Abraão manda buscar uma esposa para o filho, a gente vê que ela era pastora de ovelhas. E a mulher é o sexo, entre aspas, né, o sexo frágil, é mais fraca que o homem. Certo? Então era uma tarefa que não demanda força bruta. Por quê? Porque você não vai manejar, você não vai conduzir as ovelhas na força bruta. Certo? A ovelha é um animal muito difícil, apesar de ser pequeno e muito dócil, muito difícil de você prender, de você conter ela. Você tentar segurar ela na força, certo? Ela se bate, se debate muito, e por ter muito pelo, você tem dificuldade de segurar ela na marra, na força. Você tem dificuldade de conter a ovelha em um cativeiro, porque eles são animais bastante teimosos e são bastante ágeis para fugir. Sobem em qualquer coisa, certo? Passam em qualquer buraco, diferente do gado que você coloca ali 4, 5 fios de arame e ele se contém. A ovelha é bem diferente. Se a cerca não for muito bem feita e alta, ela foge. Então o primeiro aspecto é esse, a força bruta. O segundo aspecto que eu gostaria de tratar com vocês, que tem muito a ver com o primeiro, certo? É o motivo do primeiro, o motivo pelo qual o pastor não usa a força bruta, é justamente porque o pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. O pastor de ovelhas, geralmente, quando compra um novo rebanho, ele não compra ovelhas velhas, ele compra cordeiros. Essas ovelhas crescem ouvindo a voz dele, crescem sentindo o cheiro dele. E geralmente o pastor de ovelhas,
ele tem o cheiro das ovelhas. Principalmente naquele tempo era comum sair para pastar com as ovelhas, levar as ovelhas para pastar, né? E passar dias fora. E ele dorme junto com as ovelhas. Onde ele dorme, onde ele para montar sua tenda e dormir, as ovelhas ficam em volta. Isso até hoje é bonito de ver. O pastor, onde ele dorme, ao amanhecer o dia, as ovelhas estão todas em volta da casa, esperando o pastor sair, esperando o pastor dar a primeira ordem. Ou seja, elas reconhecem o seu pastor. E não se troca de pastor assim da noite para o dia. Quando tem um pastor novo, é necessário que ele fique junto com o pastor antigo durante um certo tempo, para que as ovelhas também o conheçam, se acostumem com ele, se acostumem com o cheiro dele, com o toque dele, para poder também ter esse contato e ficar próximas dele. Ou seja, as ovelhas não são contidas pela força, as ovelhas são contidas pelo amor, pelo carinho, pelo afeto, pelo conhecimento. Elas conhecem o seu pastor. É muito bonito de ver esse contato das ovelhas com o pastor. E não se engane, como eu digo, a ovelha é um animal difícil de conter. Na força bruta você tem dificuldade de conter uma ovelha. Ela não se deixa prender muito fácil não por um desconhecido. E aí, por isso não exige então essa força bruta. E o terceiro aspecto, comparando também com o gado que você solta no pasto e vem visitar ele uma vez por mês, uma vez por semana. E geralmente quando você vem ver, você faz ali mais ou menos uma contagem e a maior parte do tempo você passa cuidando da cerca, vendo se tem algum buraco, se tem algum local por onde eles possam fugir e tudo mais. Cuidando do curral, né? No caso aí, se é gado leiteiro, enfim. Cuidando das instalações. As ovelhas são criadas soltas, principalmente no tempo bíblico. Não havia cercas. Você tinha ali um aprisco onde as ovelhas ficavam durante um pequeno período de tempo, mas na maior parte do tempo as ovelhas eram criadas livres, soltas. A pastagem de ovelhas ela é muito grande, ela não é pequena igual a do gado. O pasto de ovelha ele é muito grande e naquele tempo ele não tinha cerca. O pastor simplesmente saía e parava no local onde a pastagem era boa e farta. E ali ele montava uma tenda e as ovelhas se continham em volta dele pelo conhecimento, pelo contato e pelo afeto. As ovelhas andam em bando e reconheciam o pastor como fazendo parte do seu bando. Logo, a maior parte do tempo do pastor não era dedicado a cuidar de cerca, a cuidar de aprisco. Não. Certo? A maior parte do tempo do pastor era dedicado a cuidar das ovelhas, a lidar com as ovelhas, a cuidar das feridas dela, a estar de olho se alguma estava debandada, se tinha alguma ovelha que estava saindo para mais longe. E quando acontecia, ele então ali mantinha, onde ele fazia o aprisco, colocava elas no aprisco, deixava elas ali no local seguro e saía em busca das ovelhas desgarradas, das ovelhas perdidas. E quando encontrava, voltava, colocava ela no bando e estava ali. Se no meio do bando ali, de repente, livres, alguma começava a se distanciar, ele meio que dava um grito, certo? E as ovelhas ouviam então, e essa ovelha desgarrada voltava, certo? Só em ouvir a voz, as ovelhas se identificam com o pastor. Então, os três aspectos que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro aspecto, o pastor não domina as ovelhas na força bruta. Segundo aspecto, o pastor se dedica às ovelhas e se reconhece. Tanto o pastor se reconhece como as ovelhas reconhecem o pastor. O pastor não deixa as ovelhas ali e vai para um local diferente. Ele não dorme longe das ovelhas e as ovelhas não dormem longe dele. Certo? Aplicando o melhor. Não vou aplicar, cada um aplique aí, certo? E o terceiro aspecto, também relacionado aos outros dois, o pastor não perde tempo com aprisco. Ele tem sim, ele faz o aprisco, mas a maior parte do seu tempo é dedicado às ovelhas. Os três aspectos que eu gostaria que vocês refletissem.
como eu disse, é a maior parte do público mais voltada aos pastores, e você pode se perguntar: Fabiano, eu não sou pastor, então isso aqui não serve para mim. E bem que eu poderia ter falado isso no início do vídeo, por causa algumas pessoas já desligaram, mas eu espero que você tenha chegado até o final. E se você chegou até aqui, você pode estar se perguntando: eu não sou pastor, e eu gostaria de abranger isso. E, por favor, me desculpem, eu tenho noção da minha insignificância, não tenho conhecimento suficiente para passar algo para um pastor, certo? E não tenho exemplo para passar algo para um líder. Se tem algum exemplo, é exemplo do que do que não se deve fazer. Mas eu gostaria de abranger e de estender isso aqui para pelo menos mais 3 grupos, além dos pastores. Primeiro, os anciões. Primeiro, ancião, você é o pastor local da sua igreja. Você é o pastor local da sua igreja. Anciões, vocês são os pastores dos seus respectivos ministérios. Anciões, vocês são pastores. Segundo grupo, professores de escola bíblica. Aos professores aí da lição, vocês são os pastores das suas classes. E o terceiro grupo, eu diria que esse é o mais importante: pais, vocês são os pastores dos seus lares. Ajam como tais. Essa é a meditação que eu gostaria de compartilhar, certo? Espero que tenha sido proveitosa para vocês.